Boa noite. O Corpo de Bombeiros registrou um aumento nas ocorrências de incêndio nas últimas semanas aqui na capital. A redução das chuvas é um fator que ajuda a aumentar a incidência das queimadas em áreas de vegetação. Mas a população também precisa tomar alguns cuidados para evitar ocorrências desse tipo. Com o forte calor nessa época do ano, a vegetação seca fica assim, exposta ao risco de incêndio. Seu Benício sabe o que é isso e resolveu eliminar as palhas secas para evitar um possível acidente. Pode ser fatal, pode ser um risco de vida, um risco de um incêndio, um risco de tanta coisa, né? Esse outro morador do bairro Petrópolis, zona Centro-Sul, conta que aqui esse tipo de ocorrência é comum. Isso às vezes queima ali de trás ali. Lá para de trás ali não sei se nessa outra rua, um dia desse estava saindo uma fumaça por aí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, do início do ano até esse mês de agosto, já foram registradas 47 ocorrências de queimadas em áreas de vegetação urbana em Manaus. A maioria foi na zona centro-sul da capital, casos que podem aumentar ainda mais por conta da forte temperatura. Mas o número ainda é menor que em 2013, quando foram registradas 94 ocorrências desse tipo. Cuidados simples, como não pôr fogo no quintal e em terrenos baldios, podem evitar os incêndios. Essa época, qualquer tipo de ação que utiliza o fogo para limpar um terreno vai gerar provavelmente um incêndio e que pode causar grandes desastres para as pessoas ao redor. Queimadas em áreas urbanas é crime e quem for flagrado ateando fogo nesses locais estará sujeito a punições dependendo da gravidade até a situação econômica do causador do incêndio. As ocorrências podem ser informadas ao Corpo de Bombeiros pelo 193 e denunciadas aos órgãos competentes, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E agora à tarde, mais 2 focos de incêndio em vegetação foram registrados aqui na capital. Um deles foi em um terreno baldio localizado na Avenida Humberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Com a vegetação mais seca, o fogo se espalhou rapidamente, mas foi controlado em seguida pelos bombeiros que chegaram ao local 5 minutos depois de serem acionados. Já na zona leste da capital, a queimada atingiu uma área de aproximadamente 180 metros quadrados no bairro Armando Mendes. O fogo também já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. E a previsão ainda é de tempo seco em boa parte do estado nesta sexta-feira. Confira os detalhes da previsão no mapa. O tempo fica encoberto com possibilidade de chuva fraca em Altazes. As temperaturas variam entre 24 e 26 graus. Em Maués, a previsão é de sol entre nuvens e chance de chuviscos no decorrer do dia. Mínima de 23 e a máxima chega aos 26 graus. Na capital, o tempo fica encoberto com muitas nuvens e as temperaturas variam entre 24 e 27 graus. O Conselho de Administração da Suframa realizou hoje a primeira reunião após a promulgação da PEC que prorrogou os benefícios da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Durante o encontro, servidores da Suframa voltaram a cobrar mais agilidade nas negociações com o governo federal, que prevê melhorias para a categoria, mas que até agora não teriam saído do papel. Foram aprovados 36 projetos, um total de quase 445 milhões de dólares, sendo 172 milhões de investimentos fixos. A expectativa é que o resultado gere cerca de 1.777 empregos nos próximos 3 anos. Desses, 369 são novos postos de trabalho. É um número satisfatório. O polo industrial de Manaus ele vem crescendo de maneira diferenciada no Brasil. Nós temos tido alguma dificuldade no crescimento industrial, mas o polo industrial vem se diferenciando pela pujança do seu crescimento. Essa foi a primeira reunião desde que o Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda constitucional que prorroga o modelo Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Nós temos certeza de que os investidores agora sim vão poder retomar
avaliar os seus investimentos e vão poder avaliar a possibilidade de implantar na Zona Franca, porque o modelo, mesmo com as dificuldades e antes da prorrogação, já vinha sustentando e mantendo bons investimentos. Servidores da Suframa aproveitaram a ocasião para protestar. Em fevereiro, a categoria paralisou 70% das atividades por 46 dias. Segundo o representante do Sindicato dos Profissionais da área, na época foi firmado um acordo com a direção da superintendência para que os funcionários voltassem ao trabalho. Mas desde lá, segundo a categoria, pouca coisa mudou. No acordo, por exemplo, ele tinha que ceder uma área para a gente fazer um refeitório em 15 dias. E agora ele está anunciando que vai fazer isso daqui a 2 anos. Nós temos a flexibilização do horário. Os setores não estão fazendo a flexibilização do horário dos servidores. Capacitação, treinamento. Foi destinado uma verba de 1 milhão para poder fazer a capacitação. E até agosto, no mês que nós estamos, apenas 8% dessa verba foi utilizada. Quer dizer, não houve o treinamento adequado. Já o superintendente da Suframa afirma que as melhorias têm prazo para serem realizadas. Na verdade, tem um calendário, primeiro na questão financeira, que é negociado junto ao Ministério do Planejamento, do qual nós fazemos parte. O secretário Ricardo Scheffer falou desse calendário, a reunião foi ajustada para agora em agosto, depois do processo de até Copa do Mundo, então tem uma reunião específica sobre esse ponto. Há uma série de questões menores que tem uma comissão específica também na Suframa, coordenada pelo superintendente adjunto Gustavo Adolfo, que trata de refeitório, e nós apresentamos hoje a solução definitiva para o refeitório, a obra da equipe técnica da Suframa, e cada um dos pontos está sendo tratado. 2 homens, uma mulher e um menor foram detidos nesta quinta-feira durante a Operação Calha Norte, deflagrada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas na zona norte de Manaus. 2 mandatos de prisão foram cumpridos na manhã de hoje, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, onde foram detidos Carlos Andrade Pereira da Costa e Madison de Oliveira Santos. Na casa de um dos acusados, a polícia encontrou cerca de 250 gramas de maconha. Nós atacamos o tráfico dos pequenos, né, que é o que mexe com as famílias. Já Derlúcia Augusto de Assis e o menor de 16 anos foram detidos no bairro Cidade Nova. Com eles foram apreendidos mais de 45 trouxinhas de pasta base de cocaína. As investigações iniciaram após denúncia dos próprios moradores. Os 2 homens foram encaminhados à cadeia pública e a mulher à penitenciária feminina da cidade. Já o menor para a delegacia do menor infrator. A partir da noite de hoje, o sistema do Sinetran começa a ser atualizado e, por isso, alguns serviços como venda de créditos do transporte coletivo vão ficar suspensos por 4 dias. Os serviços de atendimento, como a venda de créditos para cartões Passa Fácil, Cidadão e Vale Transporte, além da emissão de carteirinhas, só retornarão na próxima segunda-feira. Nos postos de atendimento, a atualização no sistema será feita a partir das 7 horas da noite desta quinta-feira. De acordo com a gerência de atendimento do Sinetran, o objetivo é otimizar o atendimento aos usuários. As lan houses, que funcionam como postos terceirizados de venda de créditos, também terão o atendimento suspenso e devem retomar o serviço apenas na terça-feira. Já o sistema de crédito funcionará normalmente dentro dos ônibus do transporte coletivo, segundo o Sinetran. As inscrições para o programa Bolsa Idiomas da Prefeitura de Manaus, que encerrariam no próximo domingo, foram prorrogadas para até a próxima segunda-feira, dia 18. A decisão foi tomada para evitar prejuízos aos candidatos que tentaram acessar o portal ontem, quando a rede de internet da cidade apresentou problemas. O cadastro para o Bolsa Idiomas é realizado exclusivamente pela internet. São oferecidas mais de 9.000 vagas e quem não tiver acesso à internet poderá procurar uma das 31 lan houses credenciadas pela Prefeitura para fazer a inscrição de graça. Informações no site bolsaidiomas.manaus.am.gov.br. Eleições 2014, o Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas já iniciou a distribuição das urnas para o interior do estado. Os equipamentos serão enviados para 9 municípios polos.
Ao todo, serão enviadas mais de 4.000 urnas que chegarão nos municípios em caixas como estas. A primeira leva já foi encaminhada para Manacapuru. Ainda nesta quarta-feira, Silves e Itacoatiara também devem receber os equipamentos. De acordo com o TRE, o cronograma de distribuição das urnas deve ser concluído até o fim deste mês. Mandamos para Manacapuru, que é um polo que recebe bastante urnas. E no decorrer desse mês, até meados de setembro, nós vamos continuar enviando urnas para o interior. Cerca de 4.100 urnas aproximadamente para o interior. E na capital, 3.200. Para evitar problemas de manutenção durante as eleições, as urnas enviadas para o interior são do modelo mais recente, utilizado no pleito de 2010. Os equipamentos têm maior duração das baterias. Para manter a segurança do voto, elas seguem sem qualquer tipo de informação. Somente a partir do dia 20 de setembro, os técnicos do TRE realizarão o trabalho de cadastramento de dados dos candidatos e do eleitorado de cada localidade. A carga consiste em você inserir os sistemas eleitorais, propriamente dito, o software, que contém o dado dos candidatos, dos eleitores e tem todas as seguranças para que o voto não seja fraudado, para que haja confiabilidade na hora da transmissão, através dos equipamentos, principalmente voltado para as comunidades mais distantes. O avanço do vírus Ebola no continente africano preocupa as autoridades em saúde no país. Aqui no Amazonas, medidas preventivas já estão sendo elaboradas e devem ser colocadas em prática nos próximos dias. Mas, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, no momento não há risco de contaminação no estado. A doença já matou mais de 1.000 pessoas no continente africano. Na última sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência internacional devido à epidemia de Ebola na África. Assim como em outros países do mundo, no Brasil a meta é garantir a segurança sanitária em caso de entrada de pessoas contaminadas com o vírus nos estados. O governo brasileiro descarta casos de ebola, mas reforça a vigilância nas fronteiras. De acordo com o plano de contingência do vírus ebola, elaborado no Amazonas, todas as secretarias de saúde do estado têm até essa sexta-feira para concluir um relatório das estratégias de prevenção da doença, que será encaminhado ao Ministério da Saúde. Que visa exatamente fazer o bloqueio em qualquer uma dessas situações, desde a questão do aeroporto, a questão do translado do paciente, o hospital de referência, que é o Hospital da Fundação de Medicina Tropical, ou seja, todos os cuidados realmente eles têm que estar muito bem alinhados, as responsabilidades definidas. É exatamente esse, digamos, o protocolo que nós estamos finalizando. Cientificamente, ainda não há nenhum tratamento ou vacina conhecidos para o ebola, mas a Organização Mundial de Saúde abriu uma discussão sobre a utilização de medicamentos experimentais em pacientes com o ebola, que não tem cura e mata entre 50% e 70% dos infectados. O diretor da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas tranquiliza a população. Até porque a forma de transmissão dele é uma forma restrita. Só se contamina as pessoas que realmente têm contato com fluidos orgânicos de uma pessoa doente. O Manaus Trans começou a multar nesta quinta-feira os caminhões que não respeitarem os horários de restrição para a circulação de veículos pesados na Avenida Djalma Batista. Muitos motoristas de veículos pesados reclamam das condições para trafegar em vias movimentadas da capital. Demais. O dia a dia, a partir das 6 da manhã até as 6 da tarde, é muito complicado trafegar. Tomar um caminhão com uma capacidade de peso desse aqui, tudo é complicadíssimo demais, todo mundo reconhece aí. Mas a restrição de circulação adotada pela Prefeitura visa reduzir o número de acidentes envolvendo os veículos de grande porte nas ruas da cidade. Durante o primeiro dia de fiscalização do Manaus Trans, para garantir o cumprimento da regra, 14 motoristas foram autuados na Avenida Djalma Batista por transitar em locais e horários não permitidos. Já esse outro motorista alegou que não sabia da proibição. Primeira vez que estou andando por ela, nesse caminhão grande, né? Aí eu estou desinformado.
Agora nas avenidas de Djalma Batista, Constantino Neri e 11 trechos do centro, de 6 às 9 horas da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite, só é permitida a circulação de veículos com até 8 toneladas de peso bruto total. E de 9 às 5 da tarde é apenas liberada a circulação de veículos de até 16 toneladas. Quem descumprir está sujeito a multa, acumulação de pontos na carteira de habilitação até a retenção do veículo no caso da infração grave. Hoje pela manhã, das 42 abordagens em avenidas com restrição, 7 foram na Constantino Neri, onde já vigora a restrição desde maio. Nessa avenida, nenhum motorista precisou ser multado. Já o Manaustran justifica que foram 15 dias de orientações. Fez intensa informação, ampla divulgação dessa nova lei, dessa nova restrição. E nesse dia, hoje, inicia agora uma fiscalização intensa para que essa lei, essa medida, que tanto traz benefícios para o nosso trânsito, seja realmente aplicada e seja posta em prática. Com a restrição nas avenidas de Djalma Batista e Constantino Neri, na zona centro-sul, muitos motoristas passaram a utilizar a Avenida Efigênio Salles, que apenas obriga os motoristas a circularem pela faixa da direita. Também durante a fiscalização na manhã de hoje, nessa via, 27 condutores foram notificados por descumprir a regra. E durante a fiscalização do Detran, também realizada hoje, 7 carretas que estavam estacionadas de forma irregular foram apreendidas no bairro Vieira Alves e também na Avenida Torquato Tapajós. Outras 3 carretas foram notificadas pela mesma infração. A procuradora do Ministério Público do Estado, Jussara Maria Por Deus e Silva, recebeu na manhã de hoje o título de cidadã amazonense na Assembleia Legislativa do Estado. Ao receber a comenda, a procuradora, que é natural da Paraíba e mora no Amazonas desde 1986, relembrou as dificuldades no início da carreira no interior do estado, onde atuou por 20 anos como promotora. Jussara também é professora titular da Universidade do Estado do Amazonas e mestre em Direito Ambiental. Ao mesmo tempo em que facilitam pela praticidade de consumo, os alimentos industrializados também podem esconder um verdadeiro inimigo para a saúde: o sódio, produto que também ajuda a conservar esses alimentos. Após recomendação do Ministério da Saúde, a indústria vem reduzindo o teor de sódio em alguns alimentos, mas é preciso estar sempre atento ao que se consome e principalmente dar preferência para os produtos mais frescos. Você tem noção de quanto de sódio você ingere por dia? Não, eu não tenho. Eu sei que os caldos costumam ter bastante, né? Até já tirei isso da nossa dieta lá de casa. É tudo natural. Não, tenho a mínima ideia. Falta de controle que pode custar muito caro à saúde. Moisés é hipertenso e desde que foi diagnosticado com a doença, redobrou os cuidados na alimentação. Mesmo assim, não faz ideia da quantidade de sódio recomendada por dia. Geralmente a gente olha no rótulo, mas é mais o sabor. Mas eu creio que umas 100 gramas é muito. Um estudo feito pelo Ministério da Saúde apontou que os brasileiros consomem em média 12 gramas de sódio diariamente, mais do que o dobro do recomendado, que é de 5 gramas. A gente tem que olhar os rótulos, evitar sal em excesso em casa. A maioria dos produtos industrializados tem grande concentração de sódio e para quem consome regularmente esses produtos, as consequências podem ser graves. O abuso de sal, a principal e a pior das consequências é o aumento da pressão arterial, né? E ela facilita também a formação de cálculos renais. Portanto, são duas consequências desastrosas, né, para o organismo, e uma dieta adequada ajuda a prevenir todas essas consequências. Estima-se que mais de 40 milhões de brasileiros são hipertensos. Para tentar diminuir esses números, o Ministério da Saúde limitou em 2011 a quantidade de sódio para alimentos como macarrão
macarrão instantâneo, pães de forma e bisnaguinhas. A expectativa é que com a medida, até o fim deste ano, sejam retiradas das prateleiras mais de 1.800 toneladas de sódio desses 3 tipos de produtos. Mas só isso não basta para manter a saúde. É preciso também atenção na hora de comer. O prejuízo é porque o costume das pessoas, quando a comida vem para a mesa, adicionar mais sal à sua comida. Isso agrega uma quantidade absurda de sódio à sua dieta. Uma boa dica é tentar substituir o sal por alternativas mais saudáveis, como, por exemplo, as ervas aromáticas. Um cheiro verde, uma salsinha, podem realçar o sabor da comida, sem deixar a saúde de lado. Algumas especiarias também são bem-vindas: pimenta do reino, cominho e temperos frescos. E atenção para as pegadinhas. Alimentos light, diets ou 0 calorias nem sempre estão isentos do sódio e de outros componentes prejudiciais à saúde. Porque o diet é quando você retira totalmente um ingrediente, geralmente o açúcar. Mas aí você vai lá no sódio e você vai ver uma quantidade assim muito grande. Então assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter uma orientação realmente de um profissional. Então, agora já sabe, na hora de ir ao supermercado, cuidados redobrados na hora de escolher o que vai colocar no carrinho. Tá aí a dica, né? Agora a gente fala de esporte. No último fim de semana, o Amazonas conquistou pela primeira vez um ouro numa competição nacional de boxe. Resultado do empenho de um atleta de apenas 15 anos, a mais nova promessa da modalidade aqui no estado. Ele tem apenas 15 anos, mas seu talento garantiu medalha de ouro e o cinturão na categoria cadete 75 quilos no Campeonato Brasileiro de Boxe Masculino realizado no último fim de semana em São Paulo. O amazonense derrotou o atual campeão paulista da categoria. Uma conquista incrível na minha carreira, não só para mim, mas como para o Amazonas. Ninguém tinha conseguido, né, essa medalha ainda, eu fui o primeiro a conseguir, então fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Como é que foi a dificuldade? Como é que foi a conquista dessa medalha? Os adversários eram difíceis? Difíceis. Todas as lutas foram difíceis. Adversários bastante duros, muito mais experientes que eu. Saí da Amazonas sem nenhuma luta, sem ninguém acreditando em mim, consegui chegar lá e sair como vitorioso. A paixão pelo esporte começou desde cedo. Com 4 anos, conquistou pela primeira vez o campeonato estadual de jiu-jitsu. Os pais são os maiores incentivadores do atleta. A dona Suelen conta que desde pequeno, Calil já tinha talento para as artes marciais. Desde pequeno, né, ele era muito ativo e tinha que canalizar para alguma coisa, né, direcionou para o esporte. E deu certo, então desde 4 anos que ele vem treinando, né, começou no jiu-jitsu, aí treinou um pouco de MMA e agora está no boxe. Então nós damos todo o apoio que ele precisa, até porque é o sonho dele. O incentivo também vem dos amigos, como João Leno, que integra o quadro de atletas do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia da Vila Olímpica e treina com Calil todos os dias. O Calil bastante merecedor do que ele conquistou agora esse ano, é um atleta muito dedicado, além do talento dele, esforçado pra caramba, tá bem constante nos treinos, tá sempre querendo aprender mais, um atleta que evolui muito rápido também. Há apenas 1 ano e 6 meses no boxe, o novo medalhista trouxe pela primeira vez para o atletismo amazonense a medalha de ouro em uma competição nacional. Agora, com treinos mais fortes, ele se prepara para mais uma disputa, a Copa Norte, que acontece em setembro. O treinamento vai começar agora. Vou dar um descanso semana, próxima semana começa o treinamento duro, vai ter uma seletiva antes, né, da Copa Norte, eu tenho que fazer treinamento duro para se aparecer alguém aí, para não deixar pegar meu lugar. Parabéns e boa sorte aí nas próximas competições do Calil. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.